Salve, salve galera, beleza? Adrian Ribeiro para mais uma aula, mais um vídeo, uma live aí cheio de conhecimentos. Então, enquanto vocês estão chegando aí na live, eu vou começar aqui com a parte introdutória do que você vai aprender hoje, do que você vai ver. Então, essa aqui é uma live que eu decidi fazer depois que eu recebi muitos pedidos da galera lá nas minhas redes sociais pedindo para que eu fizesse ou para que eu falasse alguma coisa a respeito de masterização, se dá para fazer masterização e como faz a masterização usando apenas plugins nativos do Ableton Live, certo? Então essa é a ideia dessa aula de hoje. Eu vou fazer com vocês aqui uma masterização de uma música minha, certo? E a gente vai utilizar apenas, unicamente aí, plugins nativos do Ableton Live. E eu já respondo para você, já digo para você que sim, é possível fazer masterização só usando plugins do Ableton Live, inclusive nas aulas de masterização lá do curso de produção musical da IMEC Curitiba, eu ensino a fazer masterização usando só plugins do Ableton Live. A gente acaba não usando nenhum plugin externo assim para fazer algum processamento, certo? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar aqui já a pôr a mão na massa, falar de masterização mesmo, eu peço aí que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho para você não perder nenhum vídeo novo. E claro, se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, recomende esse vídeo para os seus amigos, compartilhe aí bastante. Isso aí ajuda, fortalece bastante aqui o meu canal e me ajuda muito a poder entender aí o que vocês estão gostando e, lógico, sempre fazer aí muitos vídeos, muito conteúdo bacana aí para vocês, certo? Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aí nos comentários que eu leio todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas e responderei todas que vocês enviarem, beleza? Então é isso aí. O que nós temos aqui? Nós temos um projeto que eu já iniciei aqui, que é um projeto limpo, um projeto novo, né? Então a minha música aqui, nós temos dois canais, na verdade, aqui de áudio, um com a minha música a ser masterizada e o outro canal, que é algo que a maioria das pessoas não fazem, principalmente a galera que está começando ou a galera que já está há muito tempo e acha que não precisa e tal, que é você utilizar uma referência. Então esse canal aqui na cor verde é o canal da nossa referência. E aqui em cima seria o canal que eu vou chamar de Master, que é o canal que a gente vai adicionar aqui os processos para fazer masterização. Então, como você pode reparar aqui, ó, a minha música ela tá bem mais fina, né? Tem um tamanho ali de amplitude da onda ali bem menor que a música de referência. E por que disso? A razão disso é que a música de referência, obviamente, já foi masterizada. Então, ela vai ter aí um volume muito maior do que a minha música que ainda não foi masterizada, certo? Beleza, o que a gente tem que fazer aqui no primeiro passo aí, na verdade, e isso independente de você usar plugins nativos ou não, o software que você usar, primeira etapa do método de masterização que eu ensino, o método de masterização que eu faço nas minhas músicas, é organizar o projeto. Então a gente vai organizar esse projeto para que a gente tenha aí maior facilidade para fazer a masterização, para que a gente consiga entender melhor aí o que a gente está masterizando, e assim isso vai fazer com que a gente consiga ter um resultado melhor e mais preciso aí durante a masterização. Então você vai precisar de 3 canais para fazer a sua masterização. Aqui nós temos 2 canais, então nós vamos adicionar aqui mais um canal de áudio, e esse canal de áudio nós vamos chamar de antes da master, certo? Esse canal de áudio vai servir para a gente comparar como era a nossa música antes de fazer a masterização, e a gente vai comparando como ela está ficando com esse canal aqui de master aqui de cima. Então, eu vou pegar aqui a música que está aqui em cima e vou copiá-la aqui para baixo, certo? É a mesma música, a diferença é que esse canal antes da master, eu vou manter ele desligado, certo? E a gente vai usar somente esse canal aqui. E aí o antes da master, volte e meia, se precisar a gente fazer as comparações, a gente vem aqui e sola rapidamente o antes da master para ver, para sentir, né, ouvir como que está ficando, e isso vai fazer com que a gente saiba aí se a gente está melhorando durante o processo de masterização ou se a gente está piorando a nossa música durante o processo de masterização, certo? Vou só colocar a cor aqui e já vai uma diquinha rápida aqui do Ableton.
se você não sabe ainda, ao invés de você vir aqui no clipe, colocar a mesma cor lá e tal, e às vezes pensa vários clipes aí, você pode apertar aqui no canal, vem aqui embaixo, Assign Track Color to Clips, e aí ele põe aqui ó, a mesma cor que está aqui no canal para todos os clipes aqui, certo? Beleza, então temos aí já o nosso projeto, já a primeira parte que seria aí organizar aqui os canais, quais canais nós vamos utilizar com as músicas. Importante eu também ressaltar que a referência precisa sim estar no canal, não tente começar a fazer uma masterização sem referência, principalmente se você que está assistindo esse vídeo não tem um estúdio tratado, você não tem uma monitoração adequada, monitores de referência profissionais, não tem um tratamento acústico no seu estúdio, se você não tem muita experiência na mixagem, na masterização, se você não tem fones de estúdio, todos esses fatores, eles contribuem para mix e para master. E se você não tem isso, você pode ainda assim conseguir ter um resultado legal na mix e na master se você souber usar referências, se você usar referências durante a sua mix e durante a sua master, principalmente, tá? Mas muita gente fica naquela, eu não usei referência para construir a minha música, para criar a minha música, então, putz, e agora? Na verdade, na mix e na master, você não precisa utilizar a mesma referência, por exemplo, que você utilizaria para criar a sua música. Então, se você não usou referência para criar a sua música, não tem problema você utilizar uma referência agora, na mix e na master, certo? Essa referência, você não vai analisar o arranjo, você não vai comparar o arranjo, a ideia da música, se é igual ou não à sua. É lógico, a música de referência precisa ser uma música que seja do mesmo estilo da sua música, de preferência na mesma tonalidade da sua música, isso ajuda muito na mix e na master, mas o que você vai analisar aqui é a qualidade, o volume dos instrumentos, a quantidade de grave, de médio, de agudo que tem a música de referência e você vai comparar com a sua. Isso vai te dar um norte, uma direção para você saber aonde você tem que chegar ao final dessa masterização, qual é o resultado, qual é a qualidade que você quer atingir. E só fazendo essas comparações, e fazendo essas comparações de forma inteligente falando, você consegue saber se você está acertando na mix, se você está acertando na master, ou se ainda é algum processo lá do arranjo que você fez errado, que atrapalhou a sua mix, atrapalhou a sua master. Mas se você não usa referência, tudo isso que eu falei você não vai conseguir acertar e sempre vai ficar na dúvida do que está faltando, vai ficar perdido, e isso vai atrapalhar muito todo o seu processo de construção da música até chegar na mix e na master, certo? Então, se você não usa referência, comece a usar desde já, e se você usa, comece a utilizar de uma forma mais inteligente. Tá? Aqui no meu canal eu tenho um vídeo que eu fiz, uma aula, que eu ensino você a usar referência de uma forma mais precisa, para que você consiga produzir de uma forma mais rápida, você não trave, e isso vai ajudar você bastante a conseguir até criar mais músicas num curto espaço de tempo. Então, se você usa referências e mesmo assim acha que não está adiantando, veja esse vídeo, assista esse vídeo aí que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Então aqui nós temos uma música de referência, essa música de referência ela já foi masterizada, aqui na minha música, no caso, é a mesma música de referência que eu usei para criar a estética da música, eu estou usando ela também para fazer a mix e fazer a master, tá? Então usei a mesma música nos 3 processos, certo? O que nós vamos fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo? Você vai fazer uma análise auditiva, certo? Ou seja, você vai usar todo o seu foco e você vai prestar atenção em todos os detalhes da música de referência e você vai comparar com a sua música, tudo, todos os mínimos detalhes que você conseguir notar nos instrumentos, as nuances, o contraste, os volumes, o grave, o médio agudo, o reverb, se tem compressão, se não tem, tudo que você puder notar, você vai notar, você vai prestar atenção agora para que você consiga extrair o máximo de informação na sua cabeça, extrai da música de referência para a sua cabeça, para quando você ouvir a sua música, você vai conseguir fazer uma comparação, tá? E por que eu digo que tem que ser um foco extremo nessa etapa? Porque você não
não adianta você apertar o play ali na referência e ficar mexendo no celular, Instagram, Facebook e tal, porque aí você não está focado, você não está prestando atenção mesmo. Não é para você ouvir a música como se ela fosse uma musiquinha do fundo ali e tal. Não, você tem que prestar atenção na referência de verdade mesmo. E é só assim você vai saber de fato o que tem de diferença entre a sua música e a música de referência. Então essa primeira etapa parece bobo, parece algo óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem, que é de fato fazer essa análise auditiva. Você começar a treinar o seu ouvido de uma forma mais crítica, começar a dizer para o seu ouvido o que tem de errado na minha música, o que está diferente a minha música com a referência, começar, nem que você precise anotar isso em algum lugar, num papel, para aí você depois aplicar isso durante o processo de masterização. Mas também tem muita gente que tenta fazer isso, mas não consegue pelo simples fato do que a música de referência, ela já foi masterizada, então ela está bem mais alta. E a música, a sua música que você ainda vai masterizar, ela está muito baixinha, como você pode ver aqui, tá? E o que acontece? Essa comparação, quando eu vou ouvir a referência solo aqui, escuta a referência, e aí eu vou logo ouvir a minha, você sempre vai achar que a referência está muito melhor em todos os sentidos. Fica uma comparação injusta. Por quê? Porque a referência está muito mais alta, então não tem como você comparar de fato as características, os atributos necessários que você precisa comparar mesmo, porque o volume está muito desigual. Então isso, na verdade, vai te confundir ao invés de te ajudar. Então como que você faz? Primeiro você tem que corrigir isso, essa diferença aqui de volume da sua música para a música de referência, fazendo o seguinte, você vai ouvir a música de referência e você vai ouvir a sua. E à medida que você vai ouvindo as duas, você vai diminuir o volume da música de referência, vai diminuindo aqui o volume da referência, até você sentir que as duas estão bem parelhos, certo? Vamos fazer isso aqui agora, para a gente já conseguir comparar. Então vou colocar aqui ó, numa parte cheia da minha música, e a referência ó, bem mais alta. Então vou abaixar aqui, abaixar mais um pouco. Ó, agora tá bem parelho. Beleza, ó, baixei 14 decibéis. Não adianta você olhar pico, olhar o volume que tem no canal, etc e tal, qual o volume que tá a minha música aqui, colocar o mesmo pico na referência. Não adianta isso porque a referência já foi masterizada, então não adianta você analisar picos, a sua música não foi masterizada, então não vai dar certo. Tem que ser a sensação mesmo, a percepção mesmo sonora que você tem, você ouvindo assim e tal, e perceber mais ou menos a diferença das duas músicas, certo? Colocou as duas no mesmo volume, aí sim agora você faz aquela análise auditiva que eu falei, que você vai analisar com toda a calma, todo o foco possível a sua música e a música de referência e vai anotando todas as diferenças, tudo que você notar que falta na sua música, que você precisa acrescentar, em termos de qualidade falando, né, não em termos de instrumento que está faltando, ou vocal, ou alguma coisa do tipo, não é da parte de produção, é da parte de mix e de master, tá? Então você anota tudo, falta mais brilho nos open hats, o bass está mais grave, o vocal está mais aberto, está faltando reverb, a bateria da referência está bem comprimida, a minha não está. Essas coisas assim relacionadas mais à parte do tratamento do áudio, você vai anotando tudo, e isso vai te guiar para frente, nos próximos passos, para que você consiga aplicar o que você anotou, você vai tentar corrigir aqui no processo de masterização, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Lembrando aqui também, galera, que a minha música, quando eu finalizo a mixagem, as minhas músicas, quando eu finalizo a mixagem delas, eu exporto da mix, do projeto de mixagem para masterização, eu exporto em torno de -10, -12, às vezes teve música que eu exportei em -15, tá? Isso é um ponto importante de eu deixar claro aqui também, que você não deve exportar sua música com uma margenzinha, com um espaço muito pequeno para fazer a masterização. Eu já recebi músicas de cliente que eles mandaram a música para masterizar com -3 de volume. Não dá, é muito alto, certo? Então, esse espaço, essa margem que eu estou falando, a gente chama de Red Room, certo? Que é uma margenzinha que você deixa
de segurança aí para o engenheiro de masterização, para o cara que vai fazer masterização, ou para você que vai fazer masterização, poder trabalhar aí e fazer masterização da música. Então, se você mandar em -3, em 0, em -2, não vai ter espaço suficiente para que você consiga adicionar os processos ali da masterização. Então a tua masterização vai sair pela metade praticamente, você nem vai existir muita masterização na música, certo? Então aqui, ó, se a gente for analisar a minha música, ela tá batendo ó, em -13.8, lógico, eu vou ouvir a música inteira e vou ver qual que é o pico máximo dela, lá na mix, lá, e exporto ela. Aí o recomendável é que você exporte ali no volume, no máximo de altura, esse volume falando, -6, não mais alto do que isso. Pode ser mais baixo? Pode. Então entre -6 e -12, -13 por aí. Por exemplo, seria aí uma margem legal. Ó, fiquei aqui nos -13, tá legal, certo? Eu normalmente uso -10, -13 por aí, porque eu faço muitos processos na parte de masterização. Eu coloco muitas etapas ali, são muitos plugins ali e tal, cada um fazendo um pouquinho de coisa, mas aí para que eu consiga extrair um pouco da textura de cada um deles para ter um resultado diferenciado. Eu faço assim, por isso que eu deixo uma margenzinha um pouco maior ali para fazer minha masterização. Mas se, por exemplo, você mandasse uma música para mim, para eu masterizar, mandasse em -6, já seria aí um espaço legal, um espaço aceitável, eu conseguiria fazer a masterização da sua música sem problema nenhum. Então, quando você terminar a mixagem da sua música, exporte ela no máximo de volume em -6, tá? Se quer um espaço confortável, que a maioria dos engenheiros hoje usam na música eletrônica, -8 aí seria um espaço legal. Tá? Normalmente as gravadoras que forem masterizar sua música, elas vão pedir nessa faixa aí de -6 a -8, beleza? Certo, então, o que nós vamos fazer agora? Já analisamos aí, vamos supor que você já fez a análise auditiva, que eu falei, analisou lá a referência, já anotou tudo de diferente que tem entre a música de referência e a sua música, já fez essas análises, já sabe na sua cabeça o que você tem que fazer. Então agora o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai ter que abrir uma exceção aqui, eu vou quebrar um pouco o tema dessa aula, mas não se preocupe que a gente vai continuar com o tema que não teria como eu fazer isso só usando o Ableton, que é o seguinte, o tema da aula é o que? Masterização, como você conseguir fazer uma masterização profissional, tirar um bom proveito da masterização só com nativos do Live. E a gente está usando o Live 11 aqui também, inclusive. Mas essa etapa agora, nós vamos fazer uma análise de RMS, certo? Para você que não sabe o que é RMS nada mais é que uma medida que mostra para a gente qual que é o volume médio da nossa música. Ele vai dar um valor ali e vai mostrar pra gente qual que é o volume médio, quanto de volume médio nossa música possui. E como que essa medida acontece? Ele vai fazer a leitura dos picos altos e dos picos mais baixos que essa música tem, e ele vai fazer a diferença entre o pico mais alto e o pico mais baixo e vai te dar um valor ali. E isso vai ser o RMS, certo? O Ableton não tem nenhum medidor de RMS que mostre valores, que ele mostre o número do RMS. O máximo que ele tem é isso aqui, ó. Isso aqui é o RMS, é de fato o RMS do Ableton, que mostra aqui nessa tarjinha mais escura aqui, mas ele não mostra o valor pra gente, quanto de RMS, quanto que é de RMS que tem aqui, certo? Então, a gente vai precisar usar um plugin externo, mas não se preocupe que esse plugin externo que eu vou indicar para você é gratuito, e por ser gratuito, dentre os gratuitos que tem por aí, eu considero ele o melhor plugin da área, o melhor plugin que faz o que ele se propõe a fazer, e você baixando ele, tenho certeza que você vai gostar e você vai ter um excelente plugin no seu computador, tá? Que é o seguinte, nós vamos usar aqui o Span da Vochengo, certo? Então você digita no Google lá, ou não se preocupe que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só clicar ali e baixar, você vai ter ali o Span, que ele é um analisador de espectro, certo? Então nós vamos ter o Span Free, que é gratuito. O meu aqui é o Plus, que é pago, mas ele tem alguns recursos a mais que a gente nem vai usar nessa aula aqui agora, então não se preocupe em usar o Free mesmo, tá? Para você que não conhece essa empresa Vochengo, é uma empresa muito boa, uma excelente empresa, ela tem diversos plugins
específicos aí para mix e para master. Então, se você gosta assim, de conhecer novas marcas, novos plugins, é uma empresa legal que vale a pena você baixar outros plugins deles para testar aí também, tá? Então eu vou colocar o spam na minha música que eu vou masterizar e eu vou colocar o spam também na música de referência, certo? Nós vamos ter o spam nos dois canais aqui, são um spam, um analisador de espectro em cada canal, certo? E se no seu computador estiver muito grande, que você não consiga posicionar os dois abertos ao mesmo tempo, você dá uma redimensionada aqui, ó, diminui aqui um pouco o tamanho dele, que aí já resolve um pouco essa questão, tá? Vou redimensionar aqui, ó. Pronto, agora ele já cabe aqui um pouquinho os dois, um do lado do outro. Mas se você não estiver conseguindo abrir os dois analisadores de espectro ao mesmo tempo no seu computador, você precisa configurar alguma coisa aí no seu Ableton. Lembrando que eu estou com o Live 11 aqui, talvez o menu aqui das preferências seja diferente do seu Live, se você estiver usando 9 ou 10, mas não se preocupe que é só você achar a mesma função que eu mostrar aqui, tem nesses outros lives também, só achar essa mesma função que já resolve, tá? Então você vai nas preferências do Ableton Live, vou usar aqui Command vírgula como tecla de atalho, ou Ctrl vírgula no Windows, você vai vir aqui em Plugins, certo? E aí aqui em Plugin Windows, você vai deixar ligado Multiply Plugin Windows, vai desligar Auto Hide Plugin Windows e vai ligar Auto Open Plugin Windows. Deixa ligado, desligado e ligado, certo? Isso aqui vai fazer com que você consiga abrir múltiplos plugins ao mesmo tempo sem que eles fechem entre si. Se não deixar assim, você abre um plugin e ele já fecha o outro, abre um plugin e ele já fecha o outro, certo? Automaticamente a janelinha do plugin. Beleza, feito isso agora, o que nós vamos fazer? Como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma análise de espectro. Então nós vamos analisar o espectro da nossa música e nós vamos comparar com o espectro da música de referência, certo? E nessa análise de espectro, a gente vai analisar antes disso ainda o RMS, né, que na verdade foi para isso que eu coloquei aqui primeiramente o analisador de espectro, que ele vai servir para matar duas coisas aí. A gente vai analisar o RMS primeiro o RMS, aí a gente vai analisar por segundo o espectro, né, que eu acabei de falar aqui agora. Então a gente vai fazer duas coisas aí com esse spam. Por que eu não uso o Spectrum do Ableton, né, que seria aí uma opção também? O Spectrum do Ableton eu acho um plugin bom, certo? Só que como a gente já está com o spam aqui no canal, ele já está aqui, ele é free, você já instalou, já vai usar para o RMS, já vamos aproveitar e usar ele aí para análise de espectro também, de frequências, porque o spam é muito superior aí ao Spectrum do Ableton, certo? Que ele é mais simples em termos de visualização ali das frequências, beleza? Então vamos lá, vamos analisar agora o RMS aqui da nossa música. E para fazer essa análise de RMS, eu vou abrir aqui então os dois spams, o spam da minha música e o spam da referência. Vou deixar um do lado do outro. Ah, antes disso, que eu estava esquecendo aqui já, que é importante também, bem importante, você deve primeiro, para que você consiga fazer essa análise aí do RMS, encontrar a parte mais cheia da sua música e criar um loop nessa parte mais cheia. Então, a minha música aqui, ó, eu sei que a parte mais cheia dela, a parte mais cheia é que tem mais instrumentos, que mais instrumentos acontecem ao mesmo tempo. Eu sei que a parte mais cheia dela, que tudo acontece ali, é nesse trecho aqui, ó. Então eu vou criar um loop nesse trechinho. Se você tá na dúvida e tal, ouve a sua música, vai ouvindo e tenta caçar ali a parte que acontece mais elementos e faz um loop nesse trecho todo, tá? Importante que não seja um trecho muito pequenininho, senão isso não vai ser muito bom para o seu processo de master, certo? Fez esse loop, o que você vai fazer agora? A música de referência você também vai colocar numa parte bem cheia. Então na música de referência aqui você pode arrastar ela, você pode cortar, não tem problema, como é música de referência mesmo, você não vai usar ela assim para masterizar nem nada, então você pode ir arrastando ou cortar só um trecho ali, não tem problema. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, que é a parte mais cheia da referência também, vamos ver. Essa aqui é a minha e essa é a referência.
deixar um pouquinho mais para trás, acho que aqui tá melhor. Aí. Que aqui já tem uns synths aqui que talvez atrapalhe. Isso também é importante eu deixar bem claro para vocês, que é o seguinte, nessa etapa, se você fizer errado aqui agora, se você já errar aqui, se você colocar uma parte que de fato não é a parte cheia, ou outro erro que você pode cometer também, você colocou uma parte cheia da sua música, mas a parte cheia da sua música não combina com a parte cheia da música de referência. Por exemplo, você colocou aqui uma parte cheia da sua música que tem a bateria completa, mas mas na referência não tem open hat, por exemplo. Aí já não dá. Isso já vai te atrapalhar principalmente na análise ali das frequências, do espectro. Então tem que ser uma parte que combine aí a quantidade de instrumentos, que tem ali, por exemplo, nessa parte da referência aqui, ó, na parte cheia, vamos supor que tem um synth super expressivo, harmonia, um monte de coisa, e a minha música tem só a bateria ali com o bass. Também não dá. Então tem que ser uma parte que combine, certo? Tem que ser, se você pegou uma música que é parecida com a sua, do mesmo estilo que o seu, tenta pegar aí uma parte da música de referência que combina com a parte da sua música. Em termos de, não precisa ser a mesma ideia musical, mas em termos de quantidade de instrumentos ali. Isso vai ajudar muito nessa análise de frequências, certo? Beleza, então, agora que nós já colocamos aqui, o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai abrir o span de cada um dos canais, um do lado do outro, certo? E aí, a gente vai apertar aí para tocar. Ele vai começar a tocar aí nos dois. O que a gente vai fazer agora? Você vai se atentar aqui, ó, do lado de estatísticas aqui, ó, tem RMS. E ele vai te dar um valor negativo. Quanto mais for negativo o valor, significa que essa música tem mais dinâmica, ela tem mais pontos altos e pontos baixos, picos altos e picos baixos, certo? E normalmente a música que não foi ainda masterizada, ou seja, a música não passou pelo processo de masterização ainda, ela tende a ter um RMS muito mais negativo do que a música que já foi masterizada. Então é natural que o RMS da sua música seja bem menor, mais negativo, do que o RMS da música de referência. O RMS da música de referência, por já estar masterizado, ele tem menos picos altos e picos baixos, ou seja, tem menos dinâmica, então o RMS vai ter um valor mais próximo de zero, certo? O RMS ele não passa de zero, o limite máximo ali é zero, certo? Se eu pegasse uma música com RMS em zero, significaria que essa música tem dinâmica nenhuma, é zero de dinâmica, tá? Então isso é meio impossível de acontecer, mas tem músicas que chegam bem próximo do zero ali também, tá? Então o que você vai fazer? Você vai, quando você apertar o play com o loop ligado ali, passando as duas músicas, para que essa medição, para que essa análise do RMS seja mais precisa, você vai apertar aqui no botão Reset. Você aperta aqui, ele analisa mais precisamente, ele atualiza ali o valor e vai te dar um valor mais preciso, mais fiel ali para aquele momento específico da música, certo? Então, ó, apertei, deixei tocando, vou vir aqui, ó, Reset, ó lá. Menos 26, 27, 26, 25 aqui, que é o RMS da minha música. Vamos ver aqui a referência. Apertei reset, ó. Menos 6, menos 7, que é o RMS aí da referência. O que nós temos agora? Temos dois valores. Nós temos menos 25 ali, que é a minha música, e menos 7, que é a música de referência. Então nós temos aí um ponto A e um ponto B. Nós queremos ir do ponto A ao ponto B, ou seja, o ponto A é o início da nossa masterização e o ponto B é o final da nossa masterização. Então, no início da masterização, nós vamos estar aí com menos 25 de RMS e ao final da masterização, que é o ponto B, o nosso destino, a gente quer chegar aí aos menos 7 de RMS, que é o RMS da referência. Então, essa referência já está nos dando um norte, uma direção aonde a gente quer chegar. E por que é interessante você alcançar o RMS da referência? Porque aí você vai saber, mais ou menos, se mesmo com o mesmo volume, digamos assim, com a mesma quantidade de compressão, com a mesma quantidade aí,
de volume propriamente dito mesmo, a sua música consegue chegar na mesma qualidade da referência, ou seja, você vai tentar chegar no mesmo RMS da referência para você sentir se a sua música consegue chegar no mesmo nível de volume da referência, bater com a mesma quantidade de força, pressão e tal. Então, você tenta chegar nesse RMS e aí você vai analisar para ver se a sua música de fato está batendo igual à referência. Então, isso aqui vai te dar um norte para você. O que pode acontecer? Pode acontecer de você nem precisar chegar no RMS exato da referência, você chega um pouco antes, um pouco mais para baixo, e mesmo assim a sua música já está batendo bem alta, bem forte, com bastante pressão. Você já para, não precisa subir mais ainda, porque senão você tende a perder esses benefícios, tende a perder isso de bom que a música tem. Pode acontecer também de você chegar no RMS da referência e a sua música estar muito distante em termos de qualidade. Ela está soando muito baixo ainda, sem brilho, sem pressão e tudo mais. E aí, isso aí não é um problema da masterização. Isso aí provavelmente é um problema, né, se você fez todo o processo da masterização, esse aí é um problema da mixagem. E aí você teria que voltar na mixagem para tentar corrigir isso, certo? Então, fizemos aqui as duas análises, já sabemos qual é o RMS que a gente quer atingir, qual é o RMS que a gente quer alcançar, e agora nós vamos fazer uma análise de frequência. Nós vamos analisar aqui quais são qual é o gráfico de frequência da minha música comparado com o gráfico de frequência da música de referência. Para que isso? Isso vai ajudar a gente a entender alguma deficiência que talvez por conta do nosso estúdio, por conta de fones de ouvido, se você produz com fone de DJ, mixa e masteriza com fone de DJ, pela sua falta de monitoração adequada, às vezes passou despercebido alguma frequência na sua música que você não notou, que às vezes ficou muito exagerada, ou às vezes você acha que tá bom de grave, mas ele vai mostrar para você que não tá, ou você acha, que é muito comum acontecer, que tá bom de agudos, que o agudo tá interessante já, no fone parece que tá bom e tal, mas aí você olha, nossa, e vê que realmente tá faltando muito agudo. Então essa análise de frequência vai ajudar você a ter noção de fato o que está faltando em termos de grave, médio e agudo da sua música comparado com a referência. E isso ajuda muito a você minimizar aqueles erros, por exemplo, que se você não fizer isso, comparando com a referência, você vai lá, masteriza e vai tocar a sua música, ou alguém toca a sua música, ou você ouve a sua música em outro local, e dá muita diferença do grave, ou do médio, ou do agudo. Isso acontece por quê? Porque você não tinha notado essa diferença, você não tinha tido essa percepção que de fato estava faltando alguma coisa ou tinha algo excessivo. Então, se você fizer essa análise aqui agora, você já consegue ter uma noção aí do que está faltando ou do que talvez você pode melhorar na mixagem, em algum instrumento específico, alguma frequência que está sobrando ou algo do tipo, ou até mesmo voltar no arranjo, de repente acrescentar mais alguns elementos para preencher alguma área de frequências ali e tal. Essa análise aqui de frequências, você pode inclusive fazer lá no processo de mixagem já, se você quiser, ou até mesmo no processo de criação, no processo de arranjo, porque aí você já vai tendo uma noção do quão cheio de frequência, quão cheio o gráfico de frequência da sua música está ficando, né, comparado com a referência, e aí sim é bom você sempre usar a referência desde o início, beleza? Então vamos lá, para que essa análise seja bem precisa, para que essa análise funcione legal, a gente vai pegar o nosso span e aqui no modo nós vamos mudar para modo médio, average aqui, coloca no meu, na música a ser masterizada, e você vai colocar também na música de referência, average. O que o average vai fazer? Ele vai fazer uma leitura dos pontos altos e baixos de frequências aí da sua música, ele vai mostrar o ponto médio de frequência ali pra gente e vai congelar aquilo. E aí a gente vai ter o gráfico de frequência ali da música de referência e da música que a gente está masterizando, certo? Então apertamos play ali e aí ele vai subindo, né? Ele vai fazendo essa análise, vai subindo, percebe que o espectro não fica lá balançando rapidão, ele serve para isso mesmo, para ficar mais congelado, para deixar de um modo assim mais preciso, mais fiel essa análise, você vai atualizar essa leitura dele. Então você vai apertar aqui, ó, aperta em qualquer espaço, ó, aperta em qualquer espaço para ele dar uma atualizada aqui, e aí você consegue ter uma noção melhor,
certo? Espera ele congelar bem para você depois poder analisar. Então o que nós temos aqui, ó? Se a gente for analisar friamente, e o que você não deve levar em consideração primeiro é a altura. Aqui a música masterizada, a música de referência, ela obviamente vai ser bem mais alta. Vai estar muito mais para cima aí as frequências porque ela já foi masterizada, ela tem um volume muito maior do que a sua música. O que você vai levar em consideração na sua música aqui, né, comparado com a referência, é o formato aqui, ó, como está o formato das frequências, o que tem de diferença aqui no formato. Olhando para as duas aqui, ó, para a música de referência e para minha música, você já consegue perceber que tem uma diferençazinha aí. Aqui na parte grave, por incrível que pareça, tá bem parecido, que é onde geralmente a galera tem mais dificuldade e eu consegui controlar bem aqui na construção e na mix da minha música. Ó, nós temos aqui o subgrave, do kick, do bass, que tá parecido, a região, já aqui pro grave, ele desce aqui pro grave, tá legal, e se mantém aqui um pouco aqui, ó, no médio grave, que também tá bem parecido. A minha talvez falta um pouquinho mais aqui de calor. Deixa eu apertar play aqui de novo. Mas aonde começa a diferenciar de fato é na parte aguda aqui, ó, que tem vários picos aqui na minha música que estão soltos aqui, ó, que tá exagerado, que isso se eu deixar desse jeito pode ser que no final da masterização isso acabe sobrando demais, fique muito excessivo, tá? E aí talvez tenha aqui uma sobrinha de médio aqui, que pode ser de repente do vocal, desse vocal da música, ou desse synth que toca de vez em quando na minha música aí, e nessa música aqui dele, da referência, também tem aqui uns picos que pode ser de algum synth aqui também, que tocou uma vez ou outra, ele parou ali a frequência, tá? De qualquer modo, eu vou dar um pouquinho mais de brilho aqui, ó, para essa parte aqui na minha música, fazer subir um pouquinho aqui, controlar um pouco os médios e controlar um pouco os agudos, e também fazer essa limpeza aqui, ó, esse corte de excesso de agudos aqui, ó, que normalmente é feito na masterização, tá? Mas de resto aqui, ó, vou só talvez trazer um pouquinho de médio de grave aqui para minha música, essa parte aqui de 95 Hz, mais ou menos, subir um pouco e diminuir aqui um pouco dos 130 ali mais ou menos. Mas a grosso modo aí tá bem parecido, tá bem parelho, tá? Normalmente quando você constrói a música com uma quantidade legal de instrumentos, a música não tá muito crua e tal, e você faz uma mixagem bem feita, essa análise acaba não tendo muita diferença. Isso é um bom sinal, porque você fez os dois primeiros passos, né, que é o arranjo e a mixagem da música muito bem, tá? Quando tem muita diferença, você faz essa análise e tem muita diferença, a diferença é gritante, digamos, sei lá, não tem nada de aguda que tem, às vezes a masterização não vai salvar, tá? Aí você vai ter que voltar para a mixagem, ao invés de tentar salvar na masterização, beleza? Certo, então fizemos as análises aí, a gente já sabe o que tem de diferente entre a nossa música e a música de referência, e agora sim a gente vai começar a colocar a mão na massa, agora a gente vai começar a colocar os plugins ali e tal nativos do Ableton, fazer eles trabalharem pra gente começar a fazer a nossa masterização, certo? E mais uma vez lembrando, se você está comigo até aqui, se você chegou aqui, estamos aí já com 38 minutos aí quase 38 minutos aí de live. Se você está comigo até aqui, até agora, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar aí a sua inscrição no meu canal se você não é inscrito e também ligar aí as notificações para você não perder nenhum vídeo, porque toda semana vai ter vídeo novo, vai ter vídeo irado aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo agora? Fizemos as análises, o primeiro passo nós vamos começar aí com a primeira parte que eu chamo aí na masterização, que é uma parte mais corretiva. Você vai usar alguns processos aí para você fazer uma limpeza aí na sua música, tirar o que tem de desnecessário na sua música, por mais que você já tenha feito às vezes na mixagem, você faz novamente na masterização, para que você de fato tenha certeza que tá tudo limpinho, e o que você for acrescentar depois, ele vai ter como vamos dizer assim, um benefício muito maior, vai ter um uso muito melhor se você fizer essa limpeza antes e depois acrescentar a parte colorativa em cima do que está limpo, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Nós vamos começar com o equalizador, EQ8,
o EQ8. Começamos então com a equalização subtrativa, e lembrando, todos os plugins que nós vamos adicionar a partir de agora, plugins nativos, né, você vai colocar antes, sempre antes do espectro, né, no caso, o espectro aqui, o spam. Então todos os plugins vão ficar para trás dele, tá? Ninguém vai ficar para frente dele aqui, senão o spam não vai analisar o que a gente fez para trás aqui, certo? O que nós vamos fazer aqui nesse equalizador? Nós vamos primeiro tirar alguns excessos de frequência que são desnecessários para nós, que a gente não precisa dessas frequências. Por mais que você já tenha feito na mixagem, a gente repete algumas coisinhas aqui, só por precaução, certo? Porque, por exemplo, na mixagem, eu sei o que eu fiz na mixagem, mas se eu recebo uma música de alguém, por exemplo, eu não sei o que a pessoa fez na mix, mesmo ouvindo, assim, às vezes não dá para eu ter certeza, então eu tiro algumas coisas ali por precaução para que os próximos processos da masterização soem melhor, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na banda 1, vou usar um high pass e vou cortar os excessos aqui, as sobras de subgrave. Só que eu não vou cortar 30 Hz, porque a minha música eu já limpei muito na mixagem. Se você não fez essa limpeza na mixagem, aí beleza, você corta 30 Hz aqui agora. Na minha música eu vou cortar 20 Hz aqui, certo? E agora nós vamos fazer a limpeza dos excessos do agudo. Então eu vou vir aqui no 8 vezes 4 e vou colocar aqui um low pass, vou deixar esse low pass em 18.000 Hz para cortar os excessos de agudos aí, que também são desnecessários para nós, vão só nos incomodar. Outra coisa que nós vamos fazer agora, a gente vai, com base na análise de frequência, na análise do gráfico de frequência que a gente fez, a gente vai moldar aqui um pouco as frequências da nossa música, tentando trazer mais grave, mais médio ou mais agudo, com base no que a gente analisou. Ah, tá faltando agudo, ah, tá faltando médio, ah, tá excessivo alguma frequência. A gente faz essa lapidação aqui inicial aqui com o equalizador. Mas lembrando, galera, é um equalizador subtrativo. Então, por ele ser subtrativo, você não vai fazer isso aqui, ó, você não vai subir alguma frequência, você não vai dar ganho de frequência. Porque isso não é característica de uma equalização subtrativa, você está dando ganho. Subtrativa é o quê? Subtração, você tem que tirar frequências. E aí fica aquela dúvida, como que eu consigo, por exemplo, aumentar o meu grave, aumentar o meu médio, sem dar ganho para o médio ou para o grave? Como que eu aumento uma frequência sem dar ganho para ela? Por exemplo aqui, ó, eu quero que o médio grave da minha música se torne, né, o médio grave não, o grave da minha música nesse primeiro instante aqui se torne um pouco maior do que o agudo lá que tinha os picos, estava meio excessivo. Então eu quero que esse grave aqui cresça, certo? Eu quero ter mais grave na minha música. Então ao invés de eu fazer isso aqui, ó, e aumentar o grave, você vai fazer o seguinte, você vai abaixar as frequências que estão próximas daquela que você quer aumentar, ou você abaixa toda a região, né, próxima daquela que você quer aumentar. Então, quero que o grave fique maior, eu diminuo o médio, diminuo o agudo. Pronto, resolvido. Ou quero uma frequência específica, eu quero que, sei lá, 130 Hz apareça mais. Então você pega as frequências vizinhas ali a ela e você diminui elas para que 130, no caso, apareça mais. Certo? Isso é a mesma coisa, por exemplo, você tem um amigo seu lá que é bem alto e como que você faz para parecer mais alto que ele ou para você parecer no mesmo nível de altura que ele? Você pede para ele se abaixar e aí você fica no mesmo nível de altura que ele, certo? Mesma ideia. Então aqui é o que eu vou fazer, eu vou pegar o 4, eu vou diminuir aqui um pouco os agudos, pouca coisa aqui dos agudos, e o médio, pouca coisa aqui também, tá? Pouca coisa. Na parte de masterização, eu vou diminuir menos aqui, ó, 1 dB só. Na parte de masterização, todos os processos são bem sutis, tá? Você não pode fazer nada assim muito exagerado para que você não corra risco de fato de tirar alguma coisa que não deveria. Você tem que lembrar que tem todos os seus instrumentos num único canal, numa única faixa ali de áudio. Então você tem que tomar cuidado para não exagerar muito, porque pode afetar regiões e instrumentos que você não gostaria que afetasse. Então tem que ser bem sutil, com cuidado, faz um ajuste, ouve, precisa mais, vai lá, mexe de novo, é tudo com calma, nada com pressa, certo? E lembrando, galera, reforçando,
Eu normalmente faço a mix e a master, né, no meu estúdio aqui, com as minhas caixas, com os meus monitores e tal. Não uso fone de ouvido para fazer a mix e master, ou quando uso o meu fone de estúdio, mas eu não tô com ele aqui agora. Então, eu tô usando esse fone de DJ, que é esse Sennheiser aqui, então ele não é a monitoração ideal aqui para eu estar fazendo uma mix e master. Então, talvez algumas coisas eu não vou ter a mesma percepção, né, que eu teria usando aqui as minhas caixas. Eu não estou usando minhas caixas porque eu estou gravando essa aula, então não teria como eu usar minhas caixas, senão ia ficar dando uma reverberação aqui das caixas, não ia ficar legal, certo? Mas normalmente eu uso as caixas de som, então pode ser que alguma coisa que eu faça aqui não fique assim do jeito que eu gostaria de fato se eu estivesse ouvindo nas caixas, nos monitores de referência, certo? Beleza, então vamos ver aqui, ó. Vou pegar só esse 1 dB que eu baixei, já vai me dar uma diferença legal já. Por mais que pareça ser bem sutil, já vai me dar uma diferença boa. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar aqui um pouco aqui o 120 e eu vou baixar aqui ó, com a banda 5 aquele 136 lá que estava um pouquinho alto. Vou abaixar aqui com um bel, ó, baixa pouca coisa. A quantidade exagerada, essa quantidade que é muito de você estar usando seria o quê? 5 dBs, 5, 6 dBs, se você tirar de alguma frequência, já é muito, já é muita coisa, então não precisa tirar mais do que isso, tá? O ideal que eu digo para você, assim, a dica master mesmo, é você vai tirando de 2 em 2 dBs, vai ouvindo, vai sentindo, quando você perceber de fato que teve uma mudança muito grande, é porque você exagerou, e aí você volta um pouquinho, tá? Beleza, fiz aqui algumas lapidações, eu viro aqui no 6 e vou tirar aqueles picos lá, um pouco daqueles picos. Opa, deixa eu ver, acho que eu tô no canal errado. Opa, não tô no canal da minha música. Eu falei, ué, vou voltar pra cá, agora sim. Então aqui, tinha aqui ó, 7.310, seria uma região ali. Aqui talvez a 200 Hz dá pra tirar um pouquinho também. Então 7.310, opa, 7.310. Vou tirar pouca coisa dele. Tirei um pouquinho. E no 7 aqui, vou tirar um pouco de 200 aqui também. 206, por ali, 212. Beleza, agora eu vou usar mais um equalizador. Por que eu vou usar mais um equalizador? Porque eu já usei todas as bandas necessárias aqui, que eu precisaria ainda de mais bandas, só por esse motivo, tá? E nesse equalizador, eu vou ligar aqui essa função do EQH, que pouca gente usa, mas ele é muito útil na mix e na master, principalmente nessa parte corretiva, assim, que a gente vai fazer agora uma equalização mais cirúrgica. Então a gente vai ligar isso aqui, e se você não sabe para que serve isso ou nunca utilizou, é o seguinte, ó, você vai ligar esse fonezinho aqui, e aí você vai pegar qualquer uma das bandas usando o tipo de corte, o tipo de filtro aqui, Bell, vai usar o corte Bell, e aí você vai deixar a ressonância bem alta, mais ou menos ali em 930 por aí, 970, e sobe tudo. Sobe o volume lá em cima, ó. Ressonância em 970, lá em cima com o Bell. Certo? E aí você vai clicar no número. Quando você clicar e segurar esse clique no número e arrastar, você vai ouvir só a frequência que tiver aqui, ó. A frequência equivalente aqui, você ouve o som dessa frequência na sua música. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Ó. Eu vou ouvindo as frequências. E para que eu faço isso? Eu vou agora fazer uma varredura para ver se eu não consigo detectar aí algum harmônico, alguma frequência que esteja sobrando, que esteja alta na minha música, ou alguma frequência aí que eu perceba de algum instrumento específico ali naquele momento, talvez, que esteja com ruído, com algum chiado, alguma coisa do tipo, algum artefato, alguma coisa ruim, você vai tentar detectar, mas para isso você precisa ter um pouquinho de prática, um pouquinho de ouvido mais crítico, por isso que eu sempre peço para vocês escutarem bastante referência, treinar o ouvido bastante, e aí você detectando esse som, esses ruídos, essas coisas ruins que você encontrar, você vai abaixando eles um pouquinho para que a sua música aí tenha um pouquinho mais de limpeza, digamos assim. Tá? Isso aqui você pode já antecipar na mix, mas mesmo às vezes que você já faça na mix,
Quando a música exporta para masterização e você soma todos os elementos num só, pode ser que novos problemas apareçam, né? Você está somando a música inteira num só. Então é legal mesmo assim que você repetir essa varredura para você ter certeza que não sobrou nenhuma frequência, porque saber se não tem nada ressonante, nada aí sobrando de harmônico, etc e tal. Então agora vamos fazer aqui, vou colocar os dois lados do fone para eu tentar analisar aqui com vocês e a gente descobrir se tem algum ruído, se tem alguma coisa aqui também. Vamos ver. Ó, esse agudinho aqui tá meio chatinho, tá meio irritante. Aqui, ó, talvez, ó, tem uma ressonânciazinha meio chata. Essa área aqui talvez. Aqui também talvez. Eu vou tirar aqui do agudo primeiro. Então, vou abaixar aqui um pouquinho do agudo e vou tirar mais um. Tá? Isso aqui também vai depender muito da monitoração que você tem, tá? Para você conseguir detectar essas frequências. Dependendo do tipo de monitoração que você tem, você não vai conseguir ouvir esses ruídos e tal. Geralmente eu falo que a monitoração boa, né? O monitor de referência bom, o fone de ouvido bom é aquele que mostra para você as falhas da sua música, da sua produção, que você não conseguia perceber antes. Então esse realmente é a monitoração ideal, não aquela monitoração que melhora a sua música, certo? Então vamos ver aqui. Vou diminuir aqui um pouco esse médio grave aqui. Aí. Tem um harmônico ali um pouco alto. Vamos ver aqui mais um. Aqui também um pouco. Aí, fechou. Tá? Nessa música ela tá bem limpinha já, tá bem controlada já, eu já fiz muito dessas limpezas antes, na mixagem e tal, então por isso que tem poucas coisas aqui, mas geralmente quando eu pego música de cliente, que eu não sei como foi feito o processo de mix e tal, eu não participei da mixagem, fiz só a masterização, por exemplo, aí eu faço bastante furos ali, faço uma varredura assim, muito maior, porque eu não sei como foi feito a mix, certo? Beleza, fizemos aqui então as duas equalizações iniciais, lembrando que eu só usei 2 equalizadores porque o Ableton, né, o EQH do Ableton tinha só 8 bandas, né, tem, né, só 8 bandas, e aí faltou algumas bandas para eu continuar aqui o processo, por isso que eu abri 2 equalizadores. Se você não usar todas as bandas no primeiro equalizador, você pode continuar o processo no mesmo equalizador, não precisaria de 2, certo? Próximo passo agora, nós vamos fazer uma compressão, mas uma compressão bem sutil, só para dar uma leve coladinha nos instrumentos e nos precaver de algum possível pico aí que esteja escapando, alguma coisa assim aleatória na música, certo? Então nós vamos utilizar o Glue Compressor, certo? Compressor de cola, e ele vai servir para que a gente faça uma pequena cola de fato, para que aproxime um pouco mais aí, os instrumentos da nossa música, certo? Então aqui o ataque, você não vai usar o ataque muito curto, senão você vai matar todos os transientes aí da sua música, você já vai começar a limitar de cara ali todos os transientes, então você não deve fazer isso para que a sua música não perca brilho, para que a música não perca dinâmica logo de cara, certo? Então eu vou deixar aqui no 3 aqui mais ou menos, e o release, nós vamos deixar um release mais baixo para que essa compressão não seja muito duradoura, que ela aconteça e logo já pare, já só para pegar alguns picos, pegar algumas partezinhas menores ali da música, alguns trechos menores. O ratio, que é a intensidade da compressão, nós vamos deixar ele mediano aqui para pegar de uma forma assim mais moderada aí essa compressão, certo? Não vai ser algo assim muito exagerado. O threshold nós vamos descendo à medida que nós percebemos que o Gain Reduction, né, que é o GR aqui, esse ponteiro, começa a mexer,
a gente vai sentindo a compressão, certo? O ideal é que você não desça muito o threshold a ponto da sua música começar a desaparecer, e o ideal é que você também não deixe muito alto o threshold, de uma forma que o gain reduction, que o ponteiro que só pegue ali, por exemplo, só o teu snare, pegue só um instrumento, pegue só alguma pequena porção da sua música, aí também não adianta, tá? Geralmente aí nos testes que eu faço com masterização aqui no live, nativos do live, o ponteiro fica na média aqui, ó, entre o 0 e o 5, por aqui, ó, mais ou menos dançando aqui. Não é uma regra isso, mas geralmente eu deixo por aqui e geralmente funciona legal, tá? Você vai fazer os testes aí na sua para você tentar chegar num resultado bom, mas tente não deixar, por exemplo, o gain reduction passar aqui de 10 aqui, ó. Aí já está muito exagerado, o gain reduction chegar aqui no 10, ele está comprimindo demais logo no início já dessa compressão, tá? Então pegar aqui, vamos descer um pouco. Ó, se eu deixar assim, cagada você deixar, totalmente cagada, porque não tem compressão aqui, tá? Só vai começar a ter compressão quando esse ponteirinho aqui começar a mexer. Então você vai descendo o threshold, o ponteiro começou a mexer, aí você vai sentindo com o seu ouvido essa compressão acontecer e vai começar a notar o que começa a acontecer, o resultado que isso vai gerando na música. Só assim você vai treinando o seu ouvido a ficar mais crítico, certo? Então, ó, olha lá, o ponteirinho começou a mexer, tá tendo compressão. Você vê aqui claramente, ó, ele tá comprimindo o kick primeiro, ó, tá batendo no kick, e quando entra o vocal ele sobe um pouquinho mais, que o vocal influenciou um pouco nessa compressão. Olha lá, certo? Então eu vou baixar um pouquinho mais, isso, deixar mais ou menos aqui, que ele pega um pouco do kick ali ainda, mantém o ataque do kick um pouco, porque eu não tô com um ataque muito rápido aqui, né? Então ele deixa assim a música com uns picos aí um pouco, ela deixa a música com uns ataques aí mais intensos, certo? Beleza, fizemos essa compressãozinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma... Já fizemos aí a parte que eu digo assim, corretiva inicial da música, que é com esses dois equalizadores, né? Com um equalizador, se você usar um, com esse equalizador subtrativo. E fizemos aí uma compressãozinha também só para precaver algum pico ou alguma coisa que esteja escapando aí na nossa música. Então fizemos a primeira parte corretiva da música. Agora nós já vamos adicionar alguma coisa na nossa música aqui, uma parte mais colorativa agora, vamos dar cor para a nossa música, usando aqui o Overdrive. Nós vamos usar o Overdrive do Ableton, um plugin que eu gosto de usar muito aqui no live, que é um plugin que de fato, para essa parte assim da mix, da master, timbragem e tal, dá muito resultado porque ele traz muito brilho. O Overdrive ele vai de fato distorcer tudo a sua música, vai dar aquele drivezão na música, a música vai ficar suja pra caramba, mas a gente não vai usar ele numa intensidade muito alta, então isso não vai aparecer na música, essa sujeira toda não vai aparecer na música, só vai aparecer se você deixar muito intenso. Então aqui no Overdrive, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro regular aqui qual é a faixa de frequência que a gente vai querer que ele atue, que ele vai distorcer. Então normalmente eu não deixo muito para cá para não pegar muitos graves e ficar um som muito distorcido, e não deixo muito para lá para não ficar muito fraco, muito agudinho. Então eu vou deixar aqui, ó, em torno mais ou menos de 255, 2 por aqui, ó, 255, 280, por aí. Tá? Aqui na ressonância não preciso mexer, e o grande parâmetro da coisa, onde você realmente tem que se atentar, é aqui na quantidade de distorção que você vai adicionar e a quantidade aqui, ó, do seu dry wet, certo? Então aqui, ó, a distorção eu vou deixar aqui em 70, porque já é um valor que eu já testei nessa música que funciona, mas eu recomendo que você teste na sua num valor assim, que entre 30% a 70%, tá? Não menos do que isso, porque senão você já não tem quase nada de distorção, então o overdrive acaba sendo inútil aqui nessa situação. Então entre 30% a 70% é legal. Aqui no tone, eu vou deixar, o tone seria um filtro, uma espécie de filtro aqui do overdrive. Se a gente fechar ele, o som fica fechadão, fica sem agudo. Se a gente abrir ele, o som fica bem agudo, bem aberto, mas sem grave também. Então você tem que usar meio que um intermédio. Vou deixar no 65 aqui, ó, tá bom. O Dynamics é um compressor interno que o Overdrive tem, então ele vai servir para você, ao mesmo tempo que você distorce, você comprime ele para ele segurar um pouco dos picos, das coisas que possam estar acontecendo aí
quando você está adicionando essa distorção. Então eu não vou deixar um Dynamics muito pesado, senão ele vai tirar todo o brilho dessa distorção. Eu vou deixar aqui ó, em 30% mais ou menos, mas eu recomendo que você teste aí qual que vai ficar melhor para você. O Dry Wet a gente começa sem nada. Se você começar com ele levantado, vai ficar tudo chiadeira aí a sua música, vai ficar estranho, você já vai achar que o Overdrive está estragando a sua música, mas na verdade ele não está aqui para estragar, ele está aqui para somar na nossa música, certo? Então você deixa o Dry Wet zerado, e qual que é a ideia aqui? Por que que o Overdrive é tão bom assim, na minha opinião? Porque assim, ele vai dar brilho, ele vai dar presença para sua música, vai parecer que a sua música tinha um tampão antes e ele tirou esse tampão da sua música, ou seja, sua música vai aparecer assim com muito mais vida, digamos assim, certo? E isso acontece por quê? Porque o overdrive, ele gera uma distorção, ele vai gerar aí uma distorção nas frequências médias e médias altas, nas frequências agudas também. Então ele distorcendo essas frequências, ele vai gerar novos harmônicos para essa região e você vai ter muito mais brilho nessa região, então a música vai aparecer com muito mais nitidez, certo? Essa é a vantagem de você usar o overdrive. E a música aparecendo com muito mais nitidez, ela vai te causar uma percepção que a música está muito mais alta, você vai ganhar presença nessa música. Então, você vai ter a sensação que a sua música, por exemplo, está muito mais alta, vamos supor, 5, 6 dBs mais alto de volume, ao contrário do que se você tivesse vindo aqui no volume aumentado 5 dBs, por exemplo. Certo? Se você aumentar 5 dBs aqui, não dá a mesma sensação, por exemplo, de você usar o overdrive lá e com o overdrive fazer ele causar essa sensação. E o melhor de tudo, ele causa essa sensação, por exemplo, que aumentou uns 5, 6 dBs de volume, mas o volume do canal não aumenta esses 5 dBs, não aumenta esses 6 dBs, vai aumentar 1, 2 dBs ali no máximo. Então isso é bem legal porque você mantém o espaço da sua música aí para você trabalhar, o espaço que você deixou na sua música, e ainda causa uma sensação que essa música está bem mais alta. Então isso é muito benéfico. Vamos fazer aqui, e normalmente aqui o Dry Wet, já para vocês terem um parâmetro, o Dry Wet não passa de 10%, tá? Em todos os testes e todas as músicas que eu já fiz, eu nunca passei de 10%, a não ser que você queira de fato que a música comece a soar assim com sujeira, com ruído bem aparente, aí você vai deixar o Dry Wet cada vez mais alto, tá? Então, ó, subir aqui, ó, 5% aqui tá bom já. Olha a diferença que já deu na música. Já tá com muito mais brilho. E vamos ver o volume como que ficou. Então, ó, antes do overdrive, ó, a música estava batendo mais fechada, com menos 16, menos 15. Com o overdrive passou para menos 13. Então ele aumentou ali uns 2 dBs mais ou menos de volume, não tem problema. A música antes da mix, ó, ela tinha menos 12, então a gente está lá no mesmo volume praticamente ainda. Mais baixo ainda porque a gente tirou frequências aqui, comprimiu. Mas mesmo assim, com o overdrive ele subiu só 2 dBs. Isso dele subir 2 dBs fez com que a música parecesse mais alta, mas a sensação que ela está causando não é de 2 dBs mais alta, ela está causando uma sensação que tem aí 6, 7 dBs de volumes a mais. Então é muito benéfico aí o uso do overdrive. Recomendo muito que você use o overdrive em todas as suas masterizações ou na mix, naquele instrumento que você quer dar presença, que você quer fazer ele aparecer, sempre use o overdrive aí porque dá resultado. Depois do overdrive, nós vamos usar agora um compressor novamente, só que agora nós vamos usar o compressor multibanda aqui do Ableton. Para você que não conhece, nunca usou, não sabe o que é, o compressor multibanda, a diferença do compressor normal para o multibanda é que no multibanda a gente vai conseguir comprimir uma região específica diferente da outra, ou seja, eu consigo comprimir só o grave um pouco mais do que comprimir só o médio ou o agudo, ou seja, posso fazer uma compressão mais pesada no grave e mais fraca no médio e no agudo, posso comprimir de formas diferentes o grave, médio e o agudo. Para isso que serve aqui o multibanda. Então eu vou colocar aqui o multibanda depois do overdrive, e ele em primeiro momento parece um pouco confuso, porque tem vários botõezinhos aqui e tal, então eu vou explicar de uma forma simples aqui para você entender, para você que nunca mexeu,
que é o seguinte, desse lado esquerdo aqui nós temos um crossover aqui, né, que é a divisão de frequências de tanto a tanto, que vai ser a parte grave, por exemplo, de 0 Hz até 120 Hz seria a banda grave. De 20.000 Hz a 2.500 Hz é a parte aguda, e o que sobrou seria aqui o médio, certo? Você pode trocar isso daqui, fica a seu critério, e aí você define o que vai ser grave, o que vai ser médio, o que vai ser agudo aqui nas divisões do multibanda. Então eu vou colocar aqui, para ele comprimir o meu grave, a partir dos 140 para baixo é o grave da minha música. Aqui nos agudos eu vou deixar ele pegar 2.200 Hz, beleza. Vou tirar o soft knee, vou deixar uma compressão aí mais hard, e aqui eu vou deixar o pico, para ele comprimir o pico. Eu não quero que ele comprima o RMS da música, não quero que ele comprima aí o médio, o average da música, eu quero que ele comprima aqui o pico, os picos aí do som, tá? E aqui nessas três letras, que é TBA, nós vamos usar aqui o T e o A, certo? Que seria aí o A, onde a gente vai regular aí o threshold da forma tradicional, que você já está acostumado a usar nos compressores. E aqui no T seria o tempo do ataque e do release, beleza? Então, a gente vai ver aqui no A primeiro, a gente vai zerar o nosso threshold das 3 bandas, primeiramente. Zera. O ratio, que é esse 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, nós vamos deixar aqui eles basicamente em 1. Vou deixar igual, como é uma compressão. Lembrando que tudo é sutil, tudo é leve na masterização, tá? Vou deixar aqui, ó, 1 por 4, 1 por 4 também, todos eles 1 por 4, bem levezinho. E qual vai ser o objetivo dessa compressão? Por que, Adrian, que você vai usar esse compressor multibanda? Então, com base no que você está sentindo, ouvindo, e com base no que você analisou lá nas frequências, no gráfico de frequência, você vai comprimir regiões um pouco mais, uma região do que a outra. Por exemplo, o meu grave da minha música tá bom já, tá um grave legal, eu vou comprimir um pouco ele só para deixar ele um pouco mais redondo, mais sólido, mais consistente ali. Porém, o agudo, nós temos vários picos lá, tá meio bagunçado, então eu vou comprimir o agudo um pouquinho mais do que eu comprimiria o grave. E o médio também, uma coisa mais neutra aí. Então, no meu caso, eu vou fazer uma compressão um pouco mais intensa no agudo e no médio, e o grave eu vou comprimir mais para ele dar uma segurada no grave só, para esse grave não ficar muito flatulento, digamos assim, certo? Então aqui, ó, eu vou pegar, vou primeiramente encostar o meu threshold, então você vai descer aqui o threshold, ó, vai descer, vai encostar ele até começar a acender o gain reduction, né, que seria ali o ponteirinho lá, como se tivesse aquele ponteiro aqui, ó, dançando, que ele mostra pra gente quantos decibéis que estão sendo comprimidos. A hora que ele começar a mostrar pra gente ali quantos dBs está comprimindo, você já para. Então você vai dar primeiramente só uma encostada no threshold ali, nesses picos de cada banda, e aí em seguida você começa a comprimir um pouquinho mais cada um deles, você vai sentindo o resultado, certo? Então vamos vir aqui. Ó, acendeu ali o gain reduction aqui, ó, já para. Beleza, aqui, mesma coisa, ó, acendeu ali, já para. Acendeu ali, já para. Beleza, então aqui no time, o que eu vou fazer? O ataque da parte grave, eu vou deixar aqui ele em 10 milissegundos e o release eu vou deixar em 80. Tá? Como é grave, não vou deixar ataque... Uma dica, nunca deixe o ataque muito rápido em frequências graves, em instrumentos, áudios muito graves, porque a tendência é gerar distorção quando o ataque está muito rápido numa frequência muito grave, subgrave, certo? Então vou deixar aqui 10, já é o suficiente para dar uma seguradinha aí legal. Aqui não vou deixar os ataques muito rápidos aqui nesses aqui para não matar o brilho do transiente dessas regiões aqui, senão eu vou tirar um pouco da transparência aí dos transientes dessas regiões, ele vai tender a soar meio abafado, assim, então não vou deixar o ataque muito curto aqui. Então eu vou deixar o ataque aqui em 5 milissegundos, tá bom, para a parte mais aguda. Aqui também vou deixar 5 para o médio. Vou deixar aqui 5 milissegundos de release nesse, 10 milissegundos de release aqui no médio.
Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, posso até solar o grave se eu quiser, posso solar o médio ou solar o agudo. Aqui no agudo, vou segurar um pouquinho mais ali, ó. Ali, mais ou menos ali em 3. O médio eu vou segurar um pouquinho mais também. O grave segurou 2, mas eu vou compensar 1 dB, ó. Então ele baixou 2 e subiu 1 dB, que eu devolvi para ele, certo? Ó, se eu baixar demais, ó, mata o médio, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse médio aí, mais ou menos aqui, ó, tá comprimindo entre 6, 1 dB, uma coisa assim do tipo. Beleza. Então aqui, ó, se a gente for ver, tá legal aqui já, ó, bacana. Só que tem uma frequênciazinha escapando aqui ainda que a gente pode tirar depois, tá? Beleza, fizemos aí essa compressão multibanda. Lembrando que isso aqui não tem uma regra de quanto que eu coloco no threshold, quanto que eu desço, eu comprimo mais o grave do que o médio, não tem, isso depende muito da sua música, depende muito do propósito que você quer com essa masterização, certo? Então você vai ter que analisar muita referência, você tem que também ter uma certa prática aí na compressão, para você saber de fato o que você quer que o compressor faça. Então isso aqui você vai ter que ir testando, se você não tem costume de usar, se você nunca usou, mas né, não use presets aqui, por exemplo, nessa etapa, porque senão você não vai conseguir chegar num resultado legal, principalmente se você não sabe usar o compressor multibanda ou qualquer um desses plugins aqui, tá? Não recomendo usar presets, porque os presets tendem a não funcionar numa situação dessa, principalmente se você não sabe o que o plugin faz. Então, às vezes você usa um preset que acha que ele está sendo benéfico para você, mas na verdade, às vezes ele nem está fazendo nada, ou às vezes ele está piorando a sua música e você nem sabe, beleza? Próxima etapa aqui agora, a gente vai começar a usar mais coloração na música, então a gente vai adicionar mais coisas nessa música. A música, por enquanto, ó, ela está batendo em -15, a gente baixou o volume dela de novo, ou seja, aqui no overdrive ele deu uma subidinha para -13, brilho na música, agora a gente segurou um pouco os picos que o overdrive gerou, então ele voltou para 15 ali, e agora a gente vai começar de fato a dar volume para essa música, que agora já tem aqui 1, 2, 3, 4 processos aqui e a música tá lá nos -15 ainda. Agora, né, 1 hora mais ou menos aí de live, agora a gente vai começar a dar vida de vez para essa música, a música vai começar a subir o volume aí, estamos partindo aí já para a parte mais final da masterização. Espero então que vocês estejam gostando. Se você está curtindo esse vídeo, está curtindo essa live, deixa aí seu like, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, eu leio todos os comentários. E, lógico, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos lá, então agora eu vou colocar aqui o Saturator, um plugin que eu gosto de utilizar bastante na parte da masterização ou até na mixagem em algum instrumento para dar aquela inflada. Você cresce o instrumento de tamanho, ele não chega a distorcer tanto como o overdrive, ele distorce também, mas ele dá uma inflada, deixa o instrumento maior, assim, como se você aumentasse ele bastante de tamanho, dando uma pequena sujeirinha, você esquenta assim o som, esquenta ali o instrumento. Então é legal você usar o Saturator. Vou colocar ele aqui depois do multibanda. E nós vamos deixar aqui analog clip mesmo. Você vai deixar aqui o drive, você vai aumentar a quantidade do drive aqui mais ou menos até você perceber o som ficar bem distorcido, quando ele começar a ficar bem cagado, digamos assim. Você volta um pouquinho, porque a ideia não é ficar tão distorcido, mas não tenha medo de usar o drive aqui, tá? Você tem que fazer o Saturator trabalhar, só que quando ele começar a ficar muito distorcidão assim, você volta um pouquinho para tirar essa distorcida. E aí você tira todo o dry wet e vai subir no dry wet. Então só esses dois parâmetros nós vamos usar aqui no Saturator, que é o drive e o dry wet, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Liga o soft clip para ele não clipar. Ó, ficou suja, ficou distorcidão. Usa o soft sign, na verdade, tá? O soft sign vai soar melhor. Volta, ó, saiu a distorção, saiu aquela sujeirada, beleza. Tira o dry wet.
e aí dá um gásinho. E aí você vai ver aqui o pico, como que vai ficando. Ó, vou subir aqui uns 25%. Normalmente o dry wet aqui do Saturator, a gente não passa de 30%, de 40%, senão isso começa a trazer muito da sujeira do Saturator, assim, às vezes não é legal, a não ser que seja proposital, que você realmente precise e queira dar essa sujeira na música, aí você sobe bastante aqui o seu dry wet, beleza? Então, Saturator aí, ok, feito, já conseguimos aí atingir o que a gente queria, a música já está mais alta, ó, já está com 9 já, e agora, antes da gente continuar, seria uma etapa interessante agora a gente comparar com a referência para ver se estamos indo para o caminho certo, para ver se a música está ficando como a gente gostaria, e aí a gente já faz os ajustes necessários nas próximas etapas, ou seja, aumenta mais o agudo, diminui o agudo, mexe nisso, mexe naquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a nossa música e ouvir a referência. Se a referência estiver muito baixa agora, porque a nossa música aumentou de volume um pouco, a gente sobe um pouco o volume da referência. Lembrando, não se atentando muito aqui a picos, porque a referência já foi masterizada, certo? Então vamos ver aqui. Ó, na minha opinião tá bem parecido, tá bem parelho, lógico que tem a característica do bass da referência é um pouquinho diferente da minha, a característica da referência do bass é um pouquinho mais grave, a minha um pouco mais sub, mas tá bem parelho, os agudos estão bem próximos, então eu acho que a música tá no caminho certo, tá no caminho ideal, e você precisa fazer esses ajustes aí também, tá? Fazer essa visualização para você saber se não tá indo muito para um caminho muito distante aí do que você deveria. Feito isso, agora nós vamos caminhar aí para as etapas finais aí da nossa masterização aqui com nativos do Live. Nós vamos usar aqui agora um plugin muito legal, que nas versões anteriores, acho que na 9 não tem, no Live 9 não tem esse plugin, a partir da 10, que é o Drum Bus. Drum Bus é muito show de bola, eu uso bastante na Mix, nas aulas lá da iMac, que a gente só usa nativos nas aulas da turma de produção mais iniciante, então ele serve bem legal para você dar um brilho na música, você comprime, você distorce, você faz tudo nesse plugin, é muito interessante. Vamos colocar ele aqui, só que um parênteses bem grande aqui, se você usar ele de uma forma errada, ele também destrói a sua música, ele suja completamente a música, fica a música toda cagada. Então, tem já um detalhe que muita gente já começa fazendo errado nele, que é o seguinte, só da gente pôr ele no canal, você já vai perceber que a tua música vai dar um up sinistro aí, e isso não deve acontecer, porque senão você não sabe de fato o que você fez aqui, o que o plugin está fazendo de fato, e isso vai te atrapalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, tirei o drive, não tem nada aqui para cima que esteja gerando aí algum aumento, mas se eu desligar ele, ó, e ligar, ó, tá mais alto, ó. Sem ele, tá menos 9. Com ele, ó, foi para menos 4 dB. Meu Deus, 5 dB de diferença aí. Então, muita coisa para um único plugin, só que não fez nada praticamente, é muita coisa. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no trim, aqui, ó, como se fosse o ganho dele, nós vamos abaixar esse trim, porque ele está muito alto, o processamento dele está muito alto. Então nós vamos abaixar aí uns 5 dBs para ele manter ali mais ainda, baixa mais ainda, para ele manter lá nos menos 9 lá, que é o que tinha. Aí, 6. Aí, agora sim. Opa. Vamos ver aqui. Beleza, agora já deu uma melhorada.
Lembrando também, galera, esse plugin a gente não vai usar ele com o Dry Wet no talo. Quando você deixa ele com o Dry Wet no talo, o som vai ficar meio estranho mesmo com essa regulagem de volumes aqui. Ele vai ficar meio chiado, vai ficar meio estranho. Então a gente vai fazer aqui as configurações, depois a gente vai tirar o Dry Wet e traz um pouquinho de brilho com o Dry Wet. Então o que esse plugin faz aqui? O que esse nativo faz? Nós temos aqui o Drive, que ele vai servir para dar uma distorção mais leve, mais mediana e bem mais intensa aqui. Nós temos o Crunch, que ele vai dar vai trazer uma presença aí para os médios e médios agudos da música, vai trazer aí uma distorção para essa área. Nós temos aqui os transientes, que ele vai trazer uma presença, brilho para os transientes agudos aí da minha música. E o Boom, ele vai trazer aí ele vai gerar uma excitação, digamos assim, de frequência nas frequências baixas. Então vai trazer um pouco mais de grave para minha música. Então ele vai excitar a frequência que tiver aqui, ó, 50 Hz. Minha música tem uma fundamental lá em 50 Hz, então ele vai fazer esse grave subir. Normalmente eu não uso esse boom, tá? Porque a música já vem com um grave aqui na masterização legal, não preciso subir muito o grave dela mais, senão a música fica abafada. Mas se você sentir que a tua música tá faltando muito grave, e você já tentou resolver isso na mix e não deu certo, você pode utilizar isso aqui, de repente, para dar um gravezinho extra na sua música aí, na masterização, certo? Então vamos lá, vou pegar aqui. Beleza. Pode ver que os transientes aqui é top demais, ele salta assim os ataques da música, é muito legal. Então fiz aqui os ajustes que eu considerei legal, interessante para mim, lembrando, né, a gente está fazendo aqui também, né, numa velocidade assim bem mais rápida, mais apurada aqui para a live não ficar muito extensa, mas, né, no seu estúdio, a hora que você estiver fazendo, você vai fazer com calma, você vai testar, você vai apreciar o som, vai fazer testes, liga, desliga, até você perceber que tá bom. Você não vai fazer nada correndo, assim, porque senão a tendência é que você faça as coisas soarem meio estranhas na sua música, tá? Então eu vou pegar aqui, vou tirar o Dry Wet agora todo, certo? Ó, tirei o Dry Wet todo. A música tá batendo ali -8. E agora eu vou trazer um pouco aqui do Dry Wet, ó. 7% tá bom. Deixa eu ouvir aqui mais com um pouquinho mais de calma, vamos ver. Aí beleza, 10% tá ok, tá bacana aqui na minha, tá? Pode ser que talvez você coloque menos, pode ser que você use menos aqui dos ajustes, pode ser que talvez o Drum Buzz nem fique interessante para você, porque ele de repente seja muito agressivo para sua música, suje demais, aí você pode até não usar ele se você decidir aí por não sujar, por não intensificar demais a sua música, por não fazer um processo agressivo, você pode deixar ele de lado, ou às vezes usar 1% dele de repente já é melhor do que você não usar ele, tá? Faz os testes aí e depois comenta pra mim aí no vídeo pra ver se você curtiu ou não. Depois do Drum Buzz, nós vamos fazer aí agora uma equalização posterior. Então uma equalizaçãozinha que a gente faz aí para fazer um refinamento, uma lapidação final de alguma frequência que escapou, que ainda está escapando, ou alguma frequência que apareceu depois que a gente fez todos esses processos, ou seja, aquela lapidação final, e agora nesse equalizador você pode dar ganho de alguma frequência se você quiser, subir o agudo, subir o médio e tal, mas lembrando que como é um equalizador, você tem que fazer ajustes bem sutis. Se for subir uma frequência, sobe 1, 2 dB no máximo, se for descer também mesma coisa, tomar cuidado para não exagerar, porque senão o espacinho que nós temos ali agora, que é menor, logo vai se acabar se você subir muito aqui no equalizador, e aí você não vai conseguir concluir a sua mixagem, a sua masterização, na verdade. Então o que eu vou fazer? Vou analisar aqui o espectro de novo.
Vou pegar aqui, ó, vou abaixar um pouco dessas frequências, vou tirar aqui um pouco do excesso de agudo, tirar aqui um pouquinho do excesso de agudo de novo. Aqui no 7 eu vou tirar um pouco dessa frequência aqui que tá teimosa, aparecendo ali. Provavelmente é algum harmônico de algum instrumento que está bem alto lá na mixagem, está sobrando de repente, que lá na mixagem era mais fácil eu ir nesse instrumento e pum, tirar nele. Mas vamos tentar fazer aqui. Então eu vou pegar, qual que é a frequência ali? Vamos ver, 7.290. Então vou vir aqui, 7.290, e eu vou retirar essa frequência. Então vou retirar ela aqui, ó. Tirei aqui uns 4 dB. Ó, já deu uma melhorada, ó. Já, opa, resolveu. Aqui, 4.200. 4.200. Vou dar uma retirada aqui também. Beleza. Essa parte aqui talvez... baixar um pouquinho aqui. Trazer um pouquinho aqui de médio. Na verdade, eu vou abaixar um pouquinho aqui para o grave ficar mais presente ali também. Aí. Então, no meu caso aqui, ó, eu só tirei ainda coisas aqui, ainda mais você, tá faltando um brilhozinho extra naquela frequência X, Y, você vai lá, aumenta um pouquinho. Eu não recomendo que você aumente nada no grave, que a não ser que a sua música esteja realmente muito fraca, né? Comparando com a referência, tá? Comparando com a referência, sua música você percebe que está faltando grave. Se na referência também estiver faltando grave, é porque o seu estilo, a sua música, a estética da sua música pede uma música com grave mais fraco, tá? Daí não queira você colocar grave, porque não vai soar legal, tá? Certo, fiz aqui os ajustes, agora nós vamos para o penúltimo plugin, que é o compressor normal aqui do Ableton. Tá? Então vou vir aqui para o compressor normal, esse carinha aqui. Lembrando que neste compressor você desliga o make-up quando você for usar ele, senão ele vai fazer uma compensação automática e aí não é interessante. Nós vamos usar ele no modo de pico. Tá? Aqui o Rachel, nós vamos colocar uma compressão um pouquinho mais pesadinha, então eu vou colocar aqui 6:1 mais ou menos. O ataque eu vou deixar ele em 30. E aqui o release eu vou baixar ele um pouquinho para 15, mais ou menos. Ou 20, na verdade. Deixar 20. Vamos fazer uma compressão de pumping aí, que vai resultar no seguinte. Ele vai manter os ataques dos instrumentos, da música, vai manter ali aquele punch dos instrumentos e vai reduzir um pouco o corpo das coisas. E aí você vai tender a ter uma música que vai bater assim, com um pouquinho mais de pressão aí na caixa. E aí a gente vai unir isso com o dry wet, nós vamos fazer uma compressão paralela aqui, então ele vai misturar um pouco da compressão com o som original, essa é a ideia aqui. Então nesse caso nós vamos fazer vamos utilizar aqui o threshold um pouquinho mais intenso do que a gente utilizaria se não fosse usar o dry wet, certo? Por isso que eu usei o Rachel um pouquinho mais forte aqui também, tá? Então, se a sua música já tiver bastante ataque nos instrumentos, estiver já bem percussiva, com os transientes bem nítidos já, você pode fazer o contrário, você pode deixar o ataque fechado assim, o release também fechadão, e abaixar aqui bastante o threshold e aí dosar o dry wet aqui depois. E aí você vai trazer um pouco dos elementos que estão lá embaixo na sua música, aqueles instrumentos que estão mais escondidos, eles vão tender a subir um pouco mais na sua música à medida que você vai aumentando aqui o dry wet, certo? Beleza, então vamos ver aqui agora. Ó, comprimi aqui, ó, percebe que o kick, ó, toque, toque, os ataques ficam, ó. Tá comprimindo ali, ó, uns 20 dBs. Beleza, vamos ver o que deu diferença de volume. 16, antes ele tinha menos 7. Então eu vou devolver ali 7 dBs. Beleza. E agora eu vou tirar o dry wet, tiro todo o dry wet, e eu vou
devolvendo aos poucos, certo? O que que eu fiz aqui, ó, nesse de devolver e tudo mais, caso você não tenha entendido? Eu comprimi bastante, vi qual que era o volume dele sem o compressor, quanto de volume que ele tinha, e como que ficou o volume dele depois da compressão. E aí eu compensei quantos decibéis ele perdeu, eu devolvi aqui algo aproximado aqui no output, certo? Então agora a gente vai devolvendo ali um dry wet também, para trazer um pouco desse ataque extra aí para a música. Ó, deixar aqui uns 27%, tá legal. Beleza, show de bola. O que a gente vai fazer agora? Eu vou comparar com a música antes e vou comparar com a referência, e aí a gente vai usar o último processo aí, que daí se encerraria essa masterização. Vamos ver. Antes e agora, ó, tá bem melhor já. Show de bola, tá bem mais interessante já, tá com um ataquezinho legal, tá crocante ali a música. Agora, o que a gente vai fazer? Daí é um ponto interessante de eu comentar. Você vai analisar aqui o seu spam e vai ver como que tá o RMS. Porque pensa, ó, a gente fez vários processos aqui, e normalmente as minhas masterizações que eu faço vários processos, vários plugins externos, ali, um monte de coisa atrás da outra, e às vezes dependendo do estilo que você produz, tem música de cliente que eu já masterizei, que eu nem precisei usar o último plugin aqui, usar ele de fato para subir o volume. Só com os processos todos que eu utilizei, eu já alcancei o volume que precisava, então o último plugin foi utilizado ali mais para usar de uma forma protetora, digamos assim, para o canal não clipar, né, que é o limiter, o último plugin que a gente vai usar. Então, como a música já está mais alta, já está com mais pressão, com mais brilho, o RMS também vai estar bem mais alto, já vai estar maior. Então a gente vai analisar o RMS aqui agora, para ver se a gente já não chegou no RMS que a gente queria, ou para ver se a gente já não está bem próximo do RMS que a gente queria, porque às vezes dependendo do estilo que você produz, pode ser que você já tenha chegado no RMS, ou às vezes até passado já do RMS que você queria, certo? E aí, se caso por algum motivo você passou do RMS e tal, você vem nos plugins que aumentaram o volume da música e você abaixa um pouco o dry wet deles. Então abaixa o dry wet do drum bus, abaixa aqui o dry wet do saturator, abaixa o dry wet do overdrive e assim por diante. Ou comprime um pouco mais aqui o glue compressor, ou comprime um pouco mais aqui, ó, o próprio compressor. Então você reduz um pouco o volume aí da sua música, tá? Então vamos ver aqui agora, nós estamos com o RMS em menos 19 e nós estávamos com o RMS em menos 27, então a gente já ganhou 8 aí de RMS só com esses processos, então a música já está bem mais alta. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai finalizar aí trazendo um pouquinho mais de volume para a música usando um limiter, né, que seria aí o nosso último plugin aqui dessa cadeia. Então vou colocar aqui o limiter, e para você que nunca usou o limiter, o que o limiter faz? O limiter ele é um compressor também, só que ele é um compressor com alguns parâmetros fixos, como o ratio, por exemplo, ele é um ratio no máximo, um ratio super forte, extremamente forte. O ataque não tem aqui ajuste de ataque, ele é um ataque super mega rápido, então serve para limitar mesmo, todo o som que chega ali vai parar no limiter. E o limiter do Ableton, ele é um pouco diferente dos limiters dos outros softwares, ou os limiters externos, de plugins externos que nós temos por aí, porque normalmente um limiter comum que você vê por aí, ele tem um threshold, que você vai abaixando ele, e aí à medida que você abaixa, o som já vai aumentando já. Esse é o papel do limiter, ele vai comprimindo e ao mesmo tempo já aumentando o volume, como se tivesse um make-up embutido. Esse limiter aqui do Ableton não tem esse threshold, então quem faria esse papel de threshold é o ganho. Você vai aumentar o ganho, é como se você estivesse abaixando o threshold e ele aumentando o volume ao mesmo tempo, certo? O que você precisa se atentar aqui? Você vai aumentando aqui o ganho, e à medida que você vai aumentando, a sua música obviamente vai ficar mais alta, ele vai começar a comprimir, e você vai analisando aqui no spam, você aumenta o ganho e você aperta o reset, aumenta o ganho, aperta o reset, até você perceber que está chegando próximo do RMS que você queria, ou até você perceber que chegou, de fato, no RMS que você queria. O que não pode acontecer nesse caminho, nessa jornada aí, é
o Gain Reduction aqui, ó, o GR, que é essa barrinha aqui, ó, que ele começa a piscar em laranja para baixo aqui, ó, ele começar a passar de -12, de 6 para -12 para baixo. Isso significa que o limiter está precisando comprimir demais o seu som para que ele consiga subir de volume. E a sua música vai tender a ficar mais alta, e não tem problema nenhum quanto a isso, porém ela vai começar a perder muita qualidade. Você vai começar a sentir que o seu grave vai começar a ficar mais fraco, grave e subgrave. Você vai perceber que o médio e o agudo vão começar a ficar muito saturados, estridentes. A dinâmica toda da música você vai acabar destruindo ela, então todo o contraste, todas as nuances da sua música você vai perder. Tudo aquilo que você levou horas trabalhando na mix, por exemplo, você perde se você deixar muito extremamente comprimido aqui no limiter, visando só volume, só cada vez mais a sua música alta. Se chegar aqui no -6 para baixo, próximo de -12, o tempo todo aqui ele, e mesmo assim você não conseguir a música alta, ou mesmo assim você não conseguir a música próximo do RMS que você queria, significa que a sua música precisa ser trabalhada melhor, com uma atenção maior na mixagem, ou seja, tem muitos problemas de mixagem a serem corrigidos e a masterização não está dando conta. Ou às vezes é algum problema antes ainda da mixagem, que você precisa voltar lá no arranjo da sua música, ou às vezes algum instrumento que está faltando no arranjo da sua música, da bateria, por exemplo, está muito crua, ou tem alguma coisa fora de tom, algum problema de arranjo da criação, o sample que você usou não é adequado, alguma coisa tem problema lá, que aí afetou a mix, que aí acabou afetando a master. Então você tem que fazer essa varredura aí também para você descobrir onde está, beleza? Certo, e aí que a gente vai usar também, o ceiling aqui, ó, é como se fosse o teto, é uma margenzinha de segurança que você vai deixar no seu áudio aí, que quando o limiter começar a comprimir a música chegar no limite ali de volume dela, em vez dela bater em 0, cravado no 0 aqui no canal, ou próximo de clipar, ela vai bater aqui no -0,30, então ela não vai passar desse valor aqui, ó, certo? Então esse valor aqui é a margem protetora que você coloca aí para ele não passar ao invés de clipar. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui o span e vou aumentando aqui o ganho. Ó, vou aumentar o ganho. Percebe que eu vou aumentando, ó, e aperto o reset aqui. Subiu o RMS lá já, ó. Vou aumentar um pouquinho mais. Agora começou a bater aqui o meu GR. Ó, RMS ali em 9. E ali, ó, RMS em 7, bem próximo da referência. Se eu quiser, eu posso parar já agora, para de repente, não quero minha música explodindo, estourando muito alto, eu já gostei do resultado dela assim, tá bom, posso parar ela por aqui já. Não, quero um pouquinho mais alto, daí você vê que tem uma margem aqui ainda, esse aqui é mais volume, ó, não chegou no 6 ali ainda. Você já percebe que a música começa a ficar já meio saturada, mas se você quiser mais volume, você pega e sobe mais um pouquinho. Então, vamos ver aqui, ó, subir mais um pouquinho, mais um dBzinho. Olha lá, tá próximo, mais um pouquinho. Aí, ó. Aí já passou um pouco ali já até. Então vou descer aqui, mais ou menos aqui. Aqui a gente chegaria mais ou menos no limite aqui da minha música para ficar próximo da referência, tá? E percebe que ele já começa de vez em quando passar do 6. O ideal, né, é que ele não fique encostando muito no 6, mas se encostar que ele não passe do 6, então ele está comprimindo demais, você já começa a perceber teu kick distorcendo um pouco, o subgrave sumindo, o médio fica muito na cara da música, e às vezes o que você pode fazer para corrigir isso, você faz isso aqui, e aí você dá uma compensada em algumas frequências aqui no limiter, abaixa aqui alguma frequência, no limiter no equalizador, abaixa o médio, abaixa alguma frequência aqui para compensar um pouco essa distorção em alguma região. Tá? Ou para dar ênfase no grave, alguma coisa do tipo. Então aqui agora, ó, chegamos onde a gente queria. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar a nossa música masterizada com a música de referência. Então vou vir aqui, vou deixar em 0 a música de referência.
Show, ficou no mesmo nível de volume, tá parelho, tá igualzinho ali em termos de volume. A minha música tá um pouquinho mais suja, talvez porque de repente, né, eu usando fone aqui e tal também, não me atentei em algum detalhe, ou talvez algum detalhe que eu exagerei aqui, ou às vezes o limiter que eu exagerei demais, mas, né, a grosso modo, assim, o processo é esse, a música tá no mesmo nível de volume, tá no mesmo na mesma intensidade que eu gostaria que ela ficasse, daria para tocar essa música se eu precisasse tocar ela também. Então é exatamente esse processo que eu fiz para masterizar essa música, inclusive se você pesquisar essa música no Spotify, essa música foi lançada, essa música aí, a Make Dance, Adrian Make Dance, pode procurar no Spotify. Lógico que daí eu não usei plugins nativos do Ableton, não usei plugins externos, mas o processo foi esse aqui mesmo que eu fiz, equalização. Então vamos lá, vamos recapitular aqui, a equalização subtrativa no começo, aí compressão, uma compressãozinha de grupos ali de cola, aí uma distorçãozinha ali com overdrive, para dar mais brilho, para dar mais presença, aí uma compressão multibanda para você dar ênfase em alguma região, alguma banda específica, e aí um saturator aí para dar um corpo na música, um drum bus para dar um pouquinho mais de calor, um pouco mais de textura aí na música, um equalizador colorativo para a gente dar uma lapidada final na música, e aí um compressorzinho final para a gente dar um pumpingzinho na música, para a música ganhar um pouco mais de ataque ou mais de presença nos elementos mais baixos, e o limiter para finalizar aí a música, para dar aquele volume extra final que a música precisa, certo? Então é isso aí. Tá feita aqui a nossa masterização. Espero que vocês tenham gostado dessa masterização. Podem testar na música de vocês, se a mix de vocês estiver redondinha, se a mix de vocês estiver legal, assim, mediana, essa masterização funciona super bem, dá para você tocar facilmente numa balada, dá para você lançar sua música com masterização dessa, já é um nível assim bem legal, bem aceitável. Mas lembrando, né, galera, é importante eu deixar claro aqui, se você comparar isso com plugins externos, obviamente com plugins externos vai ficar um pouco melhor, porque a textura do plugin externo é muito mais aprimorada, passou por vários processos, é um pouquinho melhor, né, ou às vezes muito melhor do que os plugins nativos. Mas eu estou provando aqui, mostrando aqui para você que não existe essa de não ter como fazer a masterização com plugins nativos. Dá sim para você fazer masterização usando só plugins nativos aí de qualquer software que você use. Você pode usar esse mesmo conceito aqui que eu usei, essa mesma ordem, se você usa outro DAW, usa FL, usa Reaper, usa qualquer outro DAW, você pode usar essa mesma ordem aqui para você aplicar aí nas suas músicas e você vai ver que o resultado vai ser bem próximo, beleza? Então vamos agora exportar nossa música. Vamos vir aqui em Command Shift R ou Ctrl Shift R no Windows e você vai vir aqui, ó, Render Track, Master. Não tem problema se você tem os outros canais aqui, não precisa deletar eles estão desligados, então não tem problema. Você vai certificar que está no início da faixa, pegando o começo. Para você fazer isso, caso não esteja, você aperta aqui, ó, 2 vezes Stop, aí ele fica aqui, ó, 1. Você vai exportar, Command Shift R ou Ctrl Shift R no Windows. Você vai deixar aqui o sample rate 44:100, que é o padrão de mercado, que normalmente as gravadoras pedem nesse formato. O Wave, você vai deixar o formato do arquivo em Wave. BitDef em 16, se você for lançar numa gravadora, se for lançar na internet, coisa e tal. Se você for guardar só para você tocar, aí você vai usar o 24 bits, pode ser, 32 é desnecessário nesse caso, tá? Então 16 para lançar, 24 para deixar no teu computador, para você tocar com o computador, etc e tal. E MP3, caso você queira ter aí uma versão em MP3 da sua música, e também para você mandar para algum amigo, para você pôr no SoundCloud, etc e tal. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha curtido. Uma aula aqui bem densa, bastante conteúdo. Se você não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários a sua pergunta, vou ter o maior prazer em responder todas as suas questões. Se você tem uma sugestão de algum assunto que você quer ver aqui no canal, também pode deixar aí nos comentários. Se você faz masterização no live de uma forma diferente, comente aqui também para mim, para eu analisar. De repente eu faço um vídeo falando sobre isso, tá? Ou até para me mostrar alguma coisa que eu não sabia, de repente. Então é isso aí. Uma coisa aqui para fechar, que eu quero dizer para vocês também,
que caso, né, tenha ficado confuso alguma coisa, assista mais de uma vez, assista 2, 3, 4 vezes aí, porque eu tenho certeza que se você assistir mais de uma vez, você vai conseguir entender e, lógico, pratiquem bastante, porque se você não praticar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, certo? Valeu, abração, obrigado a todos e até a próxima live. Valeu, abração.